Bom dia, bom dia. Bom dia, Soraya, Fabiane, Larissa. Vamos lá, gente, começar, né, para dar tempo de terminar essa lista de exercício hoje. Vamos lá, pessoal. Na aula passada a gente resolveu até a questão 2 da lista de exercício. Então vamos dar sequência aí. Qualquer dúvida é só ligar o microfone ou digitar aí no chat que eu estou acompanhando. A questão de número 3, pessoal. Observe a associação a seguir. Então tem uma associação mista, né? Parte está em série e parte em paralelo. Ele quer saber qual é a resistência equivalente em ohms. Então vamos lá. Vamos resolver a parte que está em paralelo, depois é só somar com o que está em série. Uma dica para você saber se acertou ou não a capacitância, a resistência equivalente numa associação em paralelo, é você olhar para o menor valor. Então o menor valor aqui é 20, né? Só tenho 2, o menor valor é 20. Essa resistência equivalente ela vai ser sempre menor do que o valor do menor resistor. Então essa associação aqui, ela tem que dar um valor menor do que 20, certo? Então vamos lá, vamos ver quanto é que dá essa resistência equivalente da parte em paralelo, né? Dois resistores diferentes, a gente usa aquele atalho, vai ser o produto R1 vezes R2 pela soma. Só troquei aqui a ordem, mas não tem nada não. Vamos lá, o produto então vai ficar 20 vezes 30 e a soma 20 mais 30. Não vou multiplicar ainda, que eu posso simplificar as coisas. 20 mais 30 dá 50. Cancela um zero daqui com um zero daqui. Vai ficar 3 vezes 20, 60. 60 dividido por 5. Então a minha resistência equivalente da associação em paralelo vai ser 12, né? 12 ohms. Pronto, agora eu transformei isso daqui em um só. Este primeiro resistor, que corresponde a 12 ohms, com o segundo resistor do circuito, tem um valor de 50. Agora eu tenho só uma associação em série, né? O único caminho para a corrente. Quanto é a resistência equivalente agora? É só somar, né? R1 mais R2. Vamos logo somar 12 mais 50 vai dar 62. Então está aqui a resistência total do circuito, 62. Aí você viu, né, pessoal, que o valor aqui, ó, dessa associação na parte em paralelo foi menor do que 20. Então, se tiver vários resistores aqui, você olha para o menor deles e você já tem que saber que o seu resultado daquela associação tem que ser menor do que aquele valor. Então, vai ser menor do que o valor do menor resistor do circuito. Alguma dúvida aqui? Não. Posso passar para a próxima. Pronto, próxima pergunta. Na associação de resistores da figura a seguir, eles querem saber o valor de I. Só destacar aqui, quer saber o valor de I e o de R, né? Respectivamente. Então vamos lá, o que eu tenho eu tenho uma associação aqui em paralelo, né? A corrente vai se dividir. E só explicando algumas nomenclaturas para vocês, ó.
Este ponto aqui que a corrente se divide, né, ela vai entrar aqui no circuito. E aqui tem o ponto onde ela vai se dividir. Ela vai pelos três, passa pelos três resistores, né? Uma fração dela passa por de cima, outra pelo do meio e outra fração por de baixo. E quando chegar aqui ela se junta novamente. E volta a ter a mesma corrente que entrou no circuito. Certo? Esses pontos aqui onde a corrente se divide ou se junta, a gente chama de nó. Certo? Então isso daqui são os nós. O segmento entre dois nós a gente chama de ramo. Então aqui este pedaço aqui que está entre dois nós a gente chama de ramo. Então nesse circuito aqui a gente tem três ramos, né? Tem três pedaços entre estes nós. Aqui ramo 1, aqui outro ramo, outro ramo e aqui outro. Certo? Então essas partes aqui entre dois nós a gente chama de ramo. E o caminho fechado, né, que a corrente descreve um caminho fechado, a gente chama de malha. Então aqui eu tenho dois caminhos fechados para a corrente, né? Eu tenho este primeiro caminho aqui e tenho este outro aqui embaixo. Então eu tenho duas malhas, certo? Então só para vocês se habituando com essa nomenclatura. Nó é o ponto onde a corrente se divide ou se junta, né? Ramo, segmento entre dois nós, e malha é onde as correntes descrevem um caminho fechado. Então vamos lá continuando. Eles querem saber o valor de I e de R. O que eu tenho aqui O que eu tenho de comum numa associação em paralelo? Eu tenho a mesma DDP para todos. Certo? Na associação em paralelo eu tenho a mesma DDP. Enquanto na associação em série eu tenho a mesma corrente. Certo? Então aquela lei de Ohm, U igual a RI, ela vai valer para cada ramo desse circuito. Então eu posso aplicar essa primeira lei aqui no primeiro ramo, no segundo ou no terceiro, certo? Ela vai valer para todos. Então vamos descobrir quanto é a DDP usando os dados do primeiro ramo aqui. Vou chamar este de ramo 1, ramo 2, ramo 3. Por que eu estou escolhendo o primeiro? Porque ele está fornecendo tanto a corrente quanto a resistência. Então eu tenho estes dois dados aqui. Eu tendo estes dois dados eu encontro o U. Então quanto é que vai ser a DDP? Resistência no primeiro ramo, R1, vezes a corrente no primeiro ramo. Então vamos lá, substituindo. Resistência 1, 40. Corrente 1, 2. Então a DDP vai ser de 80 volts. Como essa DDP é comum, ela vale tanto para o primeiro ramo, para o segundo e para o terceiro. Eles estão todos sobre a mesma DDP. Ó. Então eu já sei qual é a DDP do segundo e do terceiro. Agora vamos aplicar a mesma lei no segundo ramo. Vou ter que o 2 vai ser R2 vezes I2. Você só tem que ter cuidado de usar os valores de onde você está aplicando. Aqui eu apliquei no primeiro ramo, então são os valores que estão indo para o primeiro ramo. Aqui já é no segundo, então eu tenho que pegar os valores que estão indo para o segundo ramo. Então o 2 eu conheço, que ele é o mesmo para todos os ramos, né? Todos estão submetidos à mesma DDP, então vai ser 80. O R2 ele diz que é 2R. Então vou substituir o R2 por 2R. E o I2 ele está fornecendo aqui, que é de 8 amperes.
Vamos simplificar aqui, né? 2, 80 por 2 dá 40. E eu vou ter que o R, passo 8 para o outro lado dividindo, vai ser 40 dividido por 8. Quanto é 40 dividido por 8? Quanto? 5, né, pessoal? Então, unidade de resistência, 5 ohms. Pronto, eu já tenho aqui o primeiro valor que ele perguntou, né? Qual é a resistência? 5. Então, vamos eliminar logo aqui o que tem diferente de 5. Agora vamos achar a corrente. Ele quer essa corrente que vai para o terceiro ramo, né? O I. Então é só aplicar a mesma lei no terceiro ramo, com os valores daquele terceiro ramo. Então, a DDP no ramo 3 vai ser a resistência no ramo 3 vezes a corrente no ramo 3, que ele chamou de I. Aonde que é 10? Não, 2R, mas ele quer saber o valor de R, ó. Ele quer saber o valor de R e de I. Certo? Então vai ser só o R mesmo. Então vamos lá. O 3 é o mesmo valor para todas, né? 80. O R3. O R3, ó, é só um R, né? Então vou só trocar por R. E a corrente é o que ele chamou de I. R vezes I. Só que a gente encontrou qual o valor do R, né? A gente viu que o R vale 5, então vamos trocar. Então vai ficar 80 igual a 5 vezes I. Traço 5 que está multiplicando, dividindo. Então eu tenho que I vai ser 80 dividido por 5. Que dá quanto? 80 dividido por 5 dá isso, 16. Unidade de corrente, ampere. Pronto, então a resposta seria o nosso item B, né? Corrente 16 ampere e a resistência 5 ohms. Dúvidas? Posso passar para a próxima questão. Ó, no trecho de circuito elétrico a seguir, a DDP entre A e B é 60 volts. Aqui a DDP entre A e B é 60 volts. E a corrente I tem intensidade de 1 ampere. Então essa corrente que está indo para o primeiro ramo, né, que está subindo aqui para o primeiro resistor, ela tem valor de 1 ampere. Então não é a corrente total, certo, pessoal? Essa é a corrente que está indo aqui para o primeiro ramo. Então o que ele está dizendo? Que essa DDP total entre A e B vale 60 volts. Então, ele quer saber o valor dessa resistência que ele chamou de R. Então, legal aqui que tem vários caminhos, né? Quem já tentou fazer, né, quem já entregou a atividade, pode ter usado um caminho diferente do que eu vou adotar aqui. Mas o legal é isso, né? Que eu tenho várias possibilidades de chegar ao mesmo resultado. O que eu vou fazer aqui? Eu vou encontrar a resistência equivalente nessa associação para saber qual é a DDP em que esses resistores estão submetidos. Então aqui eles têm a mesma DDP, né? Esses três resistores, que eu vou chamar de linha. Não é igual a 60, porque quando passa aqui pelo esse resistor tem uma queda, né? E a soma é que dá 60. Então vamos lá, quanto é a resistência equivalente aqui? Eu já sei que tem que dar um valor menor do que quanto?
Eu olho para o menor resistor que tem no circuito. Isso. Eu já sei que tem que dar um valor menor do que 4. Se der um valor maior do que 4, meus cálculos estão errados. Então, qual é a resistência equivalente aqui? 1 sobre a resistência equivalente, 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3. Vamos substituir 1 sobre 12, mais 1 sobre 6, mais 1 sobre 4. Quanto é que dá o MMC aqui? São múltiplos, né? Então, o MMC dá 12. Quando são múltiplos, você pega o maior deles. Então, o MMC aqui é 12. 12 dividido por 12 dá 1. 1 vezes 1, 1. 12 dividido por 6 dá 2. 2 vezes 1, 2. 12 dividido por 4 dá 3. 3 vezes 1, 3. Então, aqui eu vou ter 1 sobre a resistência equivalente. Se eu somar aqui dá 6. 6 por 12, né? Simplificando aqui, 6 por 6 dá 1. 12 por 6 dá 2. Meio pelos extremos, eu tenho que a resistência equivalente é igual a 2 ohms. Pronto, meu cálculo está ok, né? Deu um valor menor do que 4, é um indício do que as minhas contas estão corretas. Produto pela soma é quando eu tenho apenas 2 resistores. Então, se você fizer um par, depois fizer essa resistência com outro, dá certo, né? De 2 em 2. Mas como eu tenho 3, eu preferi aplicar direto na expressão. Certo? Você pode fazer de 2 em 2, produto pela soma, depois faz o resultado deste com o terceiro, mas neste caso é melhor fazer o MMC, né? Porque o atalho é mais interessante quando eu tenho só 2 resistores. Pronto, então eu sei que essa resistência equivalente aqui, pessoal, é de 2 ohms. Eu posso trocar esses 3 resistores pelo resistor de 2 ohms. Vamos primeiro saber quanto é essa DDP, né? Que está entre estes resistores. Como é que eu faço para encontrar a DDP? Eu tenho a resistência, né, que está indo do primeiro resistor, e eu tenho o valor da corrente. Então, se eu aplicar no primeiro resistor a primeira lei de Ohm, eu tenho o valor da resistência, que é 12, e tenho o valor da corrente que está indo para lá, que é o I, que ele disse que era quanto? 1 ampere. Certo? Então, tem a corrente, tem a resistência, eu acho aqui a minha DDP. Então, este meu U vai ser o quê? Vai ser a corrente 1, que é de 1 ampere, vezes a resistência, que é 12 ohms. Então, isso daqui dá 12 volts. Como é uma associação em paralelo, todos eles estão submetidos à mesma DDP. Então, este U' que eu chamei aqui vai ser de 12 volts. Pronto. Se daqui para cá é 12, quanto é que falta para 60? Daqui para cá é 12, quanto é que falta para 60? Isso, 48 volts. Então, este pedaço aqui, o primeiro resistor aqui, que é o que ele quer encontrar, né? Ele está sob uma tensão de 48 volts. Aqui o restante tem 12 e a soma tem que dar 60. Novamente, só aplicar a lei de Ohm agora no primeiro resistor.
A gente não sabe o valor da corrente total ainda, né? O primeiro tem que encontrar o valor da corrente total. Como é que eu acho a corrente total aqui? Só escrever aqui, redesenhar essa primeira parte do circuito que a gente encontrou, que é a parte em paralelo. Eu tenho uma DDP de 12 volts. Vai ter uma corrente total passando por esses resistores, né, que vai ser a soma dessas três correntes que estão se dividindo. E eu tenho uma resistência equivalente aqui que foi de 2 ohms. Vamos aplicar a lei de Ohm aqui. U vai ser R vezes I. O U é 12. O R total aqui é 2. E a corrente total eu quero saber. Então, quanto é a corrente total que vai passar no circuito? 2 está multiplicando, vai passar dividindo. Eu tenho a corrente total que é de 6 amperes. Pronto, achei a corrente total, achei a resistência equivalente no circuito e vamos achar agora o valor de R. Novamente, é só aplicar a lei de Ohm onde ele quer. Eu quero aplicar a lei de Ohm naquele resistor R. A corrente total é a mesma, né? A gente encontrou que é 6. O resistor é o que ele quer saber. E eu tenho a DDP naquela parte onde eu estou aplicando a lei de Ohm, né? Que é sobre as extremidades desse resistor que ele quer determinar. Então, que é 48. Vamos substituir. Foram vários passos, né? Eu posso repetir ele depois aqui, Fabinho. Deixa eu ver. Vou só encontrar o valor aqui, eu repito novamente. Então, o U é 48. O R ele quer saber. E o I é 6. Passo 6, que está multiplicando, dividindo. Essa resistência vai ser 48 dividido por 6. Vai que dá 48 dividido por 6. 8, não? Então vai dar 8 ohms. Vamos lá, deixa eu ver se eu explico aqui sem apagar esse espaço. Vamos lá, pessoal. Eu fiz as continhas aqui para achar o valor do I total, né, da DDP e deste R. Foram 3 contas em uma só questão, né? O que ele fornece aqui? Ele fornece este I que está indo para o primeiro ramo e a DDP total entre os pontos A e B. Essa DDP total. Então, toda vez que a corrente passa por um resistor, essa tensão cai, certo? Então, ele vai passar por este primeiro resistor, tem um certo valor de tensão, que eu desconheço por enquanto. Vou chamar só de U neste resistor R, né? Passa pela associação, cai novamente. E eu tenho que essa DDP total, ela vai ser a soma da resistência da DDP neste primeiro resistor mais a DDP da associação. E o que eu posso afirmar? Que na associação eles estão todos sobre a mesma DDP. Então, se eu achar a DDP para um deles, eu vou achar para todos, né, ao mesmo tempo. Então, primeiro passo, vamos encontrar quanto é essa DDP nessa associação equivalente, né? Então, se eu aplicar a primeira lei no primeiro ramo, eu já posso encontrar essa DDP, porque eu tenho tanto o I, que é 1, quanto o valor de R que ele forneceu. Então, vamos chamar isso daqui de ramo 1. A DDP no ramo 1 vai ser igual a resistência no ramo 1 vezes a corrente que passa pelo ramo 1. DDP eu desconheço. A resistência é 12 e a corrente é 1.
Então 12 vezes 1, 12 volts. Então eu encontrei a DDP no primeiro ramo. Como eles estão associados todo em paralelo, essa DDP vai valer para todos eles, né? Todos estão submetidos à mesma DDP. E como essa parte aqui eu sei que é 12, ela tem uma queda de 12 volts, o que falta para 60 é o que eu vou ter no meu primeiro resistor. Então se eu subtrair 60 menos 12 dá 48. Então este meu resistor está sobre uma tensão de 48 volts, né? A soma tem que dar 60. Então ele quer encontrar o valor de R. Para encontrar o valor de R eu tenho que ter a corrente, né? Eu tenho a tensão, eu tenho que ter a corrente. Como é que eu faço para encontrar a corrente? Eu tenho que saber a corrente total que passa por esse circuito. Então eu posso encontrar a resistência equivalente aqui. E eu sei a DDP, eu vou encontrar a corrente. Vamos lá, segundo passo. Segundo passo é encontrar a corrente naquela associação em paralelo. Para isso eu tenho que achar a resistência total. Como é que eu acho a resistência total? Associando aqueles resistores, né? O total naquela parte vai ser a resistência total vezes a corrente total. Eu estou pegando só essa parte que está em paralelo. Então eu tenho o U, que vai ser o mesmo para todos, que é 12. Eu quero achar o I, mas eu tenho que pegar a resistência total. Não posso pegar só a resistência de um deles, né? Se eu pegar a resistência de um deles, eu não vou estar achando a corrente total. Eu vou estar achando a corrente que passa por cada ramo. Não, essa corrente I, ela está subindo aqui só para o primeiro, ó. Certo? Essa corrente é só a parte que está passando pelo primeiro ramo, não é a corrente total. Como os resistores são diferentes, vai passar diferentes correntes por cada um deles. Essa corrente só seria a mesma se todos os resistores tivessem o mesmo valor. Certo? Que a gente vê aqui, ó, U igual a R vezes I. O I vai ser U dividido por R, né? Então, é inversamente proporcional. Quanto maior essa resistência, menor vai ser a corrente que passa pelo resistor. Ela só vai ser idêntica se todos os resistores forem idênticos. Então, eu tenho que achar a corrente total, faço a associação, né? 1 sobre resistência equivalente, 1 sobre R1, 1 sobre R2, 1 sobre R3. Então vamos lá. Aqui a gente viu que dá 6 sobre 12, né? Sobre a resistência equivalente. Aqui simplificando dá 1 sobre 2. Essa resistência equivalente vai dar 2 ohms. Pronto, substituir aqui por 2, eu tenho que a corrente total vai ser 12 dividido por 2, que dá 6 amperes. Pronto, achei a corrente, agora eu posso aplicar essa corrente para achar o valor do resistor R. É só aplicar novamente a primeira lei de Ohm nessa parte aqui que eu quero descobrir o resistor. Então, o U vai ser R vezes I. U nessa parte que eu estou aplicando a primeira lei é 48. O R ele quer saber. E o I é a corrente total, que é 6. Então, este meu R vai ser 48 dividido por 6, que dá 8, né? Então, uma questão só explorou um monte de coisa, né?
Então é isso, pessoal. Acho que já estou passando aqui do meu horário. Na próxima semana a gente faz mais algumas questões para ir para a prova bimestral, certo? Então, boa aula aí na sequência e até a próxima semana.